Agora eu vou escrever uma pergunta usando o where, tá? Que é o quando. Então, vamos lá. Fazer uma pergunta. Quando você tem que viajar? Então, quando... Well, do you have... Lembra que eu falei que have é de ter, tá? Quando você tem... Então, have, tem, ter, ok? To travel. Viajar. Travel. Então, vamos lá. When do you have to travel? Quando você tem que viajar, tá? Então, aqui podemos ver que a frase fica: você tem que viajar. E, well, do you have to travel? Tá? Agora, where. Where. Então, lembrando que do you work, como eu coloquei, deixa eu separar aqui para vocês. Aqui no início, eu coloquei aqui, ó. Do, como pergunta, né? Então fica do you work? Você trabalha? Só que aqui eu vou montar uma frase com onde. Então, quando eu pergunto onde você trabalha, então eu vou colocar o where. Where. Onde você trabalha? Entenderam, alunos? Sem o where, você trabalha, ele vai a frase, a pergunta se torna do you work? Você trabalha? Agora, se colocar o where, onde você trabalha? Tá ok? Agora o why. Why? Por quê? Então vamos lá. Então, your, do you work? Você trabalha? Agora, se colocar o why, por que você trabalha? Agora, with, with, é quando nós usamos qual, tá? Qual? How? How? Então, vamos perguntar como você vai para o trabalho. Então, how é como, então podemos colocar aqui. How do you go to work? Como você vai para o trabalho? Então, how é como. Então, aqui, do you go to work? Tá? Então, go to work. Na próxima aula, eu vou indicar para vocês explicar sobre go to, tá bom? Vai para. Então, aqui está indicando o lugar. Work, trabalho. Então, aqui, quando usamos o how, é como. Tá? Como. Então, aquela frase do you work. Então, aqui tem o go to. Por quê? Ele está indicando, perguntando para onde. Vai para, como. Então, go to, tá? Então, how do you go to work? Como você vai para o trabalho? Tá bom? Então, aqui, o who é quem. E a última é o Rose, tá? De quem? Então, vamos lá. Então, vamos perguntar de quem é essa bolsa?
tá? Então, em uma aula eu falei para vocês que bolsa é bag. E bolsa se escreve assim, bag. Então, eu tô perguntando, de quem é essa bolsa? Então, a pergunta ela vai sair assim. House is this bag? De quem é essa bolsa? Ok? Então, nós aprendemos sobre o eat, que é sobre comer, tá? O eat é quando nos referimos, quando vamos comer, tá? Então, o eat, quando nós colocamos do you, é come. Did, comeu, porque é passado, você comeu. Will, você vai comer, futuro. E o futuro pretérito, como eu falei para vocês, você comeria. Então, o it, ele na frase, no nosso português, nós usamos come, comeu, comer, comeria. Então, no inglês é usado o do, o did, o it, o would, tá ok? Para indicar presente, passado, futuro e futuro pretérito, ok? E aqui, quando nós usamos também para perguntas, tá? What, when, where, why, which, why, aqui why, tá? Which, who, how, whose, tá ok? Então, de novo, what, when, where, why, who, how, whose, tá ok? Então, essas são as perguntas que nós usamos também para indicar lugar, porquê, quem, como, de quem, o que, tá bom? Então, aqui na nossa frase what, podemos usar aqui. What did you eat? What did you eat? O que você comeu? Então, quando nós falamos did, é passado, comeu. Então, vamos para a frase. What did you eat? O que você comeu? Tá? Então, o que você comeu? Então, aqui, se não tivesse what, ficaria você comeu. What? O que você comeu? Então, aqui eu vou mostrar mais um vídeo para vocês sobre o que eu expliquei agora, tá bom? Então, vamos lá. Escola, nem me lembro mais, nunca soube usar. Como que eu vou fazer? Os seus problemas acabarão, porque essa aula de hoje eu vou explicar como usá-los, ok? E como não usá-los. Primeiro, como não usá-los. Os W8 questions, eles são conhecidos como perguntadores, mas eles só vão ser perguntadores se o que está de azul estiver como uma pergunta já anteriormente, certo? Como assim, professor? Eu não posso simplesmente chegar e colocar o what na frente da frase e achar que aquela frase já está como pergunta, porque ela não vai estar. Em inglês não funciona desse jeito. Para você ter uma pergunta em inglês, você precisa que um auxiliar esteja na frente do sujeito, para que aquela frase se torne uma pergunta. Em português a gente só faz a entonação de pergunta e ali você já tem uma pergunta feita. Em inglês não. Então, por exemplo aqui, o porquê você estuda inglês? Se fosse em português, eu só teria que colocar assim, why you study English? Porque em português eu só preciso colocar a interrogação e entonar, né? Por que você estuda inglês? Então, aqui, como ele falou, why do you study English? Então, no português, nós não colocamos, nós colocamos por que você estuda o inglês. Mas, no inglês tem que ter aqui o do.
How do you study English? Em inglês, não. Eu preciso deste do. Esse do you study English? Isso é uma pergunta. Do you speak English? Você fala inglês? Não é simplesmente you speak English? Não, tem o do. Lembra dessa pergunta? Do you speak English? É isso mesmo. Então, porque você precisa de um auxiliar na frente. Então, esses que estão em laranja só serão perguntadores se os que estão em azul já estiverem como perguntas. Agora eu vou explicar a diferença de uma frase com eles e sem eles. Sem eles, essa frase só vai ter três possíveis respostas. Exemplo, você estuda inglês? Ou você fala inglês? A pergunta famosa, do you speak English? Do you speak English? Yes. No. So, more or less. Então você só tem sim ou não, ou mais ou menos como resposta. Agora, se eu coloco um W8, eu abri as possibilidades e impeço que exista o sim ou não como resposta. Então, se eu te pergunto por que você fala inglês ou por que você estuda inglês, você não vai responder sim ou não. Você vai responder, eu estudo inglês porque eu preciso. Não, eu estudo inglês porque eu gosto muito de assistir série em inglês. Eu estudo inglês porque eu quero viajar para fora, conhecer outros. Tem que estar como uma pergunta, certo? Agora, entre esses aqui, os que podem causar uma certa confusão são esses dois aqui, o what e o which. Por quê, professor? Porque os dois nos livros vêm como tradução o que igual, o que igual. Eu já dei uma forcinha aqui para vocês, eu coloquei como opções. Então você sabe que o which só vai ser usado quando você tiver opções apresentadas. Qual é o seu carro? Ah, o meu carro é um Gol. Tá, aí eu tenho ali 5 gols na garagem. Eu vou ter que perguntar, qual é o seu carro? Só que ali eu te dei a opção. No português não muda. Eu vou continuar perguntando, qual é o seu carro? Ou posso incrementar essa pergunta em português e perguntar entre aqueles ali, entre os 5, qual que é o seu? Então em inglês você só precisa usar o which quando você tem opções. Quando você quer só perguntar que carro você tem. What car do you have? Ok? What? Qual carro você tem? Agora, se hoje você já me mostrou que ali tem de 5 carros. Voltando para a nossa aula, aqui, what, when, where, why, with, tá? Eu usei aqui, what did you eat? Então, aqui eu coloquei o did como comeu, tá? Passado. Well, when do you? Então, eu tô perguntando o agora, tá? Então, estou perguntando da viagem, tá? Então, a gente quando coloca well, é quando? Quando você, well, do you have to travel, tá? Aqui, where, onde você trabalha? Então, eu tô perguntando no presente. Where do you work? Presente também. Why do you work? Tá bom? How do you go to work? Então, aqui, o how, eu também estou perguntando o presente. Como vai para o trabalho? Como você vai para o trabalho? Tá bom? E aqui eu pergunto, de quem é essa bolsa? Tá bom?